Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa aula. Hoje vamos falar sobre um dos problemas que descabelam todo mundo quando se trata, de raízes e pseudos bulbos. Nossas orquídeas muitas vezes são afetadas por essas doenças e são doenças muito graves, são as piores doenças que podemos ter dentro dos nossos orquidários. Estamos falando, da questão da podridão negra e da canela seca, que a gente já vai ver o que é, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês como vocês devem prevenir e também quais os cuidados depois que a planta foi contaminada por essas doenças. Eu vou mostrar para vocês também algumas imagens para a gente analisar. Graças a Deus eu não tenho isso aqui no meu orquidário, faz um bom tempo que apareceu a última doença aqui, então eu tenho um ambiente razoavelmente controlado com esse tipo de fungos e bactérias que atacam, mas se você tem aí no seu orquidário, eu vou ensinar vocês como tratar, como resolver, tá? Então a primeira doença que nós vamos falar é sobre a podridão negra, O que é essa doença tão séria que aparece nas raízes, no rizoma, no pseudos bulbos e também pode ser levado até as folhas de nossas orquídeas, certo? Vou trabalhar de uma forma à parte essa doença porque ela é uma doença que ataca basicamente toda a planta e é uma doença muito séria, é a pior de todas as doenças. Seria o câncer, digamos assim, das orquídeas, uma doença muito perigosa, contagiosa, e que mata as orquídeas em menos de 24 horas se não forem tratadas, tá? Então aqui nós temos o exemplo para mostrar para vocês. Duas plantas, uma da minha coleção, uma planta, uma SLC, uma planta muito bonita que foi contaminada pela podridão negra. Aqui só está uma parte dela. E aqui nós temos um outro exemplo, como vocês podem ver aqui, outra planta sendo contaminada totalmente pela podridão negra. A podridão negra ela é causada por fungos ou por bactérias. Então, bactéria, a mais comum é a do gênero Ervínia. E o fungo mais comum que causa a podridão negra é a Phytophthora. Esse fungo de difícil pronunciamento, ele é é o terror das orquídeas, junto com a Ervínia, que é uma bactéria. Então essa doença é uma doença que começa no solo, então vai começar pelo substrato da orquídea e sempre está ligado a ambientes muito úmidos e pouco arejados. Também a questão de inverno é mais propício, onde as temperaturas elas são mais baixas e também em alguns casos, em algumas regiões pode estar associado ao calor intenso. Então ele é um fungo e são fungos e bactérias que se ambientam as diferentes condições de nossas regiões, de nossos espaços, certo? Então nós devemos tomar todo o tipo de precaução necessária para evitar o aparecimento dessa doença tão séria como eu falei. Aonde que começa? Então começa pelas raízes. Como eu falei, é uma doença que começa no substrato, no solo. O substrato, se ele estiver muito úmido, ele possibilita o desenvolvimento desses fungos, dessas bactérias. Essas bactérias, elas vão atacar as raízes, vão fazer com que as raízes apodreçam, vão migrar através da seiva para o rizoma, vão atacar o rizoma e depois, consequentemente, vai atacar os pseudos bulbos. Geralmente, é quase padrão, mas assim, de modo geral, a doença ataca os pseudos bulbos da frente primeiro. Ela vai atacar os brotos. Então sempre a primeira parte a morrer, no caso da podridão negra, é a parte frontal da planta, E logicamente a parte mais importante, diria assim, que é a parte de crescimento da planta. Então vai morrer a parte da frente e depois a gente vai observando que vai morrer as partes posteriores, as partes de trás da planta sendo totalmente contaminada. Se for um bebê orquídea, um seedling, em questão de 24 horas ele pode estar
todo infectado e morto. Então você deve eliminar totalmente o coletivo, retirar todas as plantas de seu orquidário, se acaso aparecer, e fazer a queima, fazer toda a esterilização com cloro, com fungicida, com fungicida e bactericida, porque é uma doença muito contagiosa, muito problemática. Quando aparece, ela já está em estágio avançado, então o controle é muito difícil fazer. Então, se aparecer, o que você deve fazer? Vou pegar um exemplo aqui. Como eu falei, ela aparece na parte da frente, então se apareceu, você notou que o pseudobulbo da frente já está podre, o broto da frente já está podre, já está necrótico, você deve tirar essa planta do seu orquidário, levar para um outro ambiente, desenvasar ela, observar raízes, rizoma, tirar todas as palhas, observar rizoma e logo em seguida, com uma tesoura esterilizada, você vai fazer o corte, vai cortar a primeira parte doente. Você vai observar que se tiver um ponto necrótico no rizoma, na hora que você corta, se você observar que essa parte ainda estiver necrótica, você deve fazer mais um corte. Então você vai cortando até você chegar a uma parte onde a seiva do rizoma esteja, onde o tecido do rizoma esteja branco, literalmente branco. Não pode ter nenhuma coloração que não seja o verde ou o branco. Se tiver cor arroxeada, marrom, preta, parda ou qualquer outra cor, significa que o fungo ainda está ali, está entrando pelo rizoma e vai consequentemente atingir novos pseudobulbos. Então, quando você chegar na parte saudável, o que você vai fazer? Vai esterilizar a tesoura novamente e vai fazer mais um corte ainda. Tá? Então você chegou na parte saudável, esteriliza a tesoura, faz mais um corte e aí o que sobrou da sua planta você vai fazer um gerenciamento, você vai fazer um tratamento. Esse tratamento ele consiste à base de cloro. Você vai colocar essa planta em imersão, se for só uma, em imersão dentro de uma solução de cloro, onde vai ter 100 ml de cloro para 1 litro de água. Então, em caso de 10 litros de água, você vai colocar 1 litro de cloro. É bastante coisa mesmo para poder fazer o controle. Você vai deixar essa planta submersa, imergida, dentro desse material, desse produto, por 24 horas, depois que você retirar Depois dessas 24 horas, você retira a planta, coloca ela no varalzinho, coloca ela na sombra, deixa ela de cabecinha para baixo ali e espera secar. Deixa ela mais 24 horas e repete isso durante uma semana. Uma semana inteira você vai fazer esse tratamento, sempre trocando a solução. Cada vez que você for fazer, você deve trocar a solução, fazer toda a esterilização da vasilha, para que não aconteça de sobrar resquícios do fungo, da bactéria. É muito complicado, é uma doença enjoada, para você fazer o tratamento sai caro, e se você for utilizar fungicidas, os fungicidas também nem sempre funcionam, então não é fácil. A questão é que depois que você fizer a limpeza da planta, fizer todos os cuidados, você deve deixar ela em quarentena por 7 dias. Depois de 7 dias você pode fazer o replante em um substrato novo, em um vaso novo, e aí tomar todos os cuidados necessários para que a doença não volte. É questão daí de observação, você vai observar se a doença não evolui. Lembrando que depois que você fizer o replante, essa parte doente você deve passar uma pasta, que pode ser de canela em pó, pode ser uma pasta de um fungicida, de um bactericida, pode ser própolis, alguma coisa que cele para que não volte a entrar pelo rizoma nenhum tipo de fungo ou doença, que pode ser a mesma ou pode ser alguma outra, tá? Então sempre tomar esse cuidado. É bem difícil o tratamento. Em maioria dos casos, eu digo para vocês que se a planta tiver um valor agregado baixo, você queime a planta, você queime o vaso, queime o substrato. Vai na bancada, esteriliza toda a bancada com cloro, faz a limpeza, As plantas que estão perto, você coloca elas em quarentena para observar se não vai desenvolver a doença. Então, tem que tomar
uma precaução, tá? Não existe um tratamento específico. A melhor coisa é a prevenção. Como que a gente previne? Não manter o ambiente carregado de umidade, né? Não manter o ambiente saturado de umidade por muito tempo. Então, em dias chuvosos, por exemplo, né, você não deve molhar as orquídeas, né, principalmente aquelas que estão em vaso. Não deixar acumular água no substrato, não utilizar substrato, né, que tenha pouca drenagem, como por exemplo o esfagno, porque pode aparecer a podridão, né, em seu material, em seu substrato. Não colocar as orquídeas muito perto do chão, porque, como eu falei, é uma doença de solo que aparece no substrato, mas ela está no chão, na terra. Então você deve tomar todas as precauções. A bancada ela deve ficar pelo menos 1 metro, 90 centímetros acima do chão, para que não tenha o risco de respingar a água do chão e entrar em contato com, né, a planta. E aí você ter problema com a doença, certo? Outra coisa importante, manter uma boa ventilação no orquidário e manter uma boa luminosidade. São coisas importantes para que você, né, mantenha a questão de fungos e bactérias controladas. Lembrando que a umidade é o meio de propagação de fungos e bactérias de modo geral. Tá? As bactérias, nesse caso, é importante lembrar que elas vão entrar na planta se tiver lesão. Já o fungo, ele pode entrar pelos esporos da planta. E ainda a podridão negra, ela pode atacar a folha da orquídea, né, e não atacar os pseudos bulbos. É comum em vândalos, por exemplo, a planta ser atacada a partir da folha. Então, se acaso às vezes a folha tem uma lesão, a podridão negra pode se manifestar pela folha. Mas de modo geral, ela começa pelas raízes, depois ataca rizoma, pseudos bulbos, sempre matando a planta pelo pseudobulbo novo, começando a doença, a manifestação pelo pseudobulbo novo, tá? Uma coisa importante, né, que nós devemos levar em consideração é a questão do aspecto. Diferentemente da fusariose, a podridão negra, ela deixa o pseudobulbo necrótico, né, e mole. Ele deixa aquoso o pseudobulbo da planta, a folha da planta, né, os brotos, então toda a estrutura fica aquosa e com um cheiro muito forte de podridão. Então vai sentir aquele cheiro de seiva podre. Então é diferente da fusariose que nós vamos ver agora. A fusariose é essa doença que vocês estão vendo aqui, chamada de canela seca. Então ela vai ter basicamente o mesmo processo, porém o fungo é outro. O fungo que causa a fusariose é o Fusarium, pode ser o Oxysporum ou o Solane, de modo geral. Essa doença, ela interrompe a passagem da seiva, né, da planta e impede que haja o deslocamento de água, de sais minerais, de nutrientes para os pseudos bulbos e folhas. Então ela vai causar um bloqueamento na estrutura do rizoma e impedindo que o fluxo de nutrientes vá para as demais estruturas da planta e acaba fazendo com que a planta seque. Então ela não apodrece, ela vai secando o rizoma, vai secando o pseudobulbo, vai secando folha. Essa é a diferença em relação à podridão. É tão grave quanto a podridão, pode matar a planta, porém o ciclo é um pouco mais lento. Então a planta vai definhando e pode demorar semanas ou até meses para que ela morra, tá? Começa também pelo chão, né? Começa pelo solo, pelo substrato da planta, ataca as raízes, depois o rizoma. No rizoma vocês podem observar que ele vai necrosando o rizoma, causando um bloqueamento da estrutura do tecido saudável, deixando ele totalmente seco, né? Impedindo a passagem de seiva de um rizoma para outro, né? Do rizoma para o pseudobulbo, do pseudobulbo para as folhas. Então a planta vai morrer porque não consegue
circular a seiva. É como se tivesse as veias, né, entupidas, né? Vamos imaginar que a planta ela estivesse, né, com as veias entupidas, impedindo que o sangue, a seiva, pudesse circular e consequentemente a planta vai morrendo aos poucos, ela vai secando. Pode secar, né, do pseudobulbo de trás para frente, quanto dos pseudobulbos da frente para trás. Mas geralmente a planta vai secando de trás para frente. Os cuidados que devemos ter com relação à fusariose são os mesmos cuidados que nós devemos levar em consideração para as demais outras doenças fúngicas. Então, manter um ambiente onde a umidade seja controlada, não seja muito úmido, não seja muito abafado, manter um ambiente arejado, um ambiente bem iluminado. Neste caso, né, fazer a troca de substrato sempre que o substrato estiver velho, não deixar acumular demais de água no substrato, né, sempre fazer aquela observação, o toque, a análise, nunca regar demais as plantas, sempre esperar o substrato secar para daí fazer uma nova rega. Usar vasos de barro que são melhores que os de plásticos. E também, né, devemos ter o controle de limpeza dentro do orquidário. Né? Então, fazer a limpeza, juntar folhas, né, mortas, flores que caem, né, flores secas que caem sobre a bancada, juntar a sujeira do chão, né, fazer aquela limpeza dentro do espaço do orquidário, não deixar se acumular nenhum tipo de erva daninha. Por quê? Né? Porque tudo isso pode, né, possibilitar, né, o surgimento dessas doenças fúngicas. Também evitar trazer plantas novas para dentro do orquidário, recém-compradas, então deixar elas sempre de quarentena para depois trazer para o orquidário, sempre fazer aquela observação, tá bom? Se a planta ela estiver contaminada pela doença, então você deve primeiramente retirar ela do orquidário, desenvasar ela, fazer a limpeza, fazer toda a análise da qual parte da planta está doente, observar o rizoma, se ele tiver essa cor marrom no rizoma, né, significa que a parte está infectada. Então você deve fazer o corte, você vai cortando aonde está doente, retirando sempre as partes doentes. Quando você chegar no rizoma e ele estiver essa parte aqui que vocês estão vendo, arroxeada ou avermelhada ou ainda com uma cor, né, preta, significa que você tem que cortar mais, até chegar numa parte onde tudo isso aqui esteja branco, literalmente assim, né, branquinho, com a parte do meio aqui. Se tiver uma coloração mais escura, significa que a doença ainda está ali. Então você deve, né, cortar mais uma parte. Depois que você chegou na parte saudável, né, você vai fazer a esterilização da tesoura e cortar mais um pedacinho do anel para que, né, você não tenha problemas de o fungo acabar atingindo as partes dos tecidos saudáveis. Depois nós fazemos o tratamento. O tratamento é a base de cloro, que consiste em colocar 100 ml de cloro para cada litro de água. Aí você vai submergir a planta doente, vai deixar ela 24 horas de repouso, retira ela, deixa ela suspensa, secando num varal e depois você repete mais 3 vezes durante a semana, né, em um novo líquido, em uma nova solução. Depois disso você vai fazer a parte de selagem ali do rizoma, você vai colocar na parte do corte do rizoma um fungicida, pode ser a canela, pode ser o própolis ou pode ser um outro fungicida que você tenha. E vai fazer a observação, né? Se a doença não evoluir, se ela não continuar aparecendo nos próximos dias, você pode fazer o replante e aí, né, fazer novamente a observação. Depois que ela estiver, né, mais ou menos com 30 dias e se desenvolvendo bem, você pode trazer ela para dentro do seu orquidário e cuidar sempre com observações, sempre com a questão da umidade para que o fungo não volte. Mas dificilmente você vai ter a doença novamente nessa planta, tá? Caso você não esterilize bem a ferramenta, essa planta ainda pode ter a seiva contaminada e voltar à doença. Por isso que devemos tomar sempre as precauções, tá bom?
Então, para combate, né, não tem como você combater a doença com fungicida sistêmico, porque como a seiva ela não se movimenta, né, a seiva não consegue passar pelos vasos, então o fungicida não consegue atingir os esporos e nem o fungo. E com isso a planta ela causa basicamente a deterioração da planta, né, sem ter nenhum tipo de combate, né? O único combate é o corte mesmo do rizoma e das partes doentes, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, lembrem que eu estarei respondendo lá no grupo vocês, só colocar as perguntinhas de vocês lá. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!